Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma live que nós estamos fazendo aí, hoje com o Dr. Fernando. O Fernando que é uma pessoa com alto grau de conhecimento em economia. Todos nós sabemos, né, que com essa questão da pandemia, nós estamos passando por uma nova realidade em termos de economia na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então a gente chamou aí o doutor Fernando, quero agradecer de pronto que atendeu a nosso chamado, é uma pessoa que é mestre em economia, né? E agora está fazendo doutorado em controladoria na USP, uma pessoa que vai ter condições de nos ajudar aí a entender esse processo da economia que nós estamos vivendo e nos ajudar a procurar novos caminhos, né? Para essa nova realidade que a pandemia nos trouxe. Vou chamar o Fernando agora, eu acredito que ele já deva estar online, só um minutinho. Acho que não entrou, vai entrar. Fernando, tudo bem? Olá, Paula, tudo jóia? Tudo bem, Deixa queria te eu... agradecer. Aí, ó, eu ia falar para você arrumar. Ah, ficou melhor agora. Pronto. Maravilha. Primeiro eu queria te agradecer de estar aceitado o nosso convite para estar falando, né, dessa questão da economia de um modo mais regionalizado aqui para a nossa cidade. Eu queria que você nos trouxesse alguns dados e algumas ideias, né? Nós estamos aqui para discutir ideias a respeito da questão da economia. Por exemplo, eu queria que você me passasse aí se você tem os dados, né, da nossa região de Barretos sobre emprego e desemprego, né, nesse momento agora que a gente está vivendo. Tá, entendi. Primeiramente, Paulo, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu sou uma pessoa que acompanha o seu trabalho, né, aqui na cidade e parabenizo pelo bom trabalho que você tem feito aí ao longo dos anos. Bom, dados de emprego, a última informação que nós temos, né, no Ministério da Economia, lá do CAGED, foi de dezembro do ano passado, dezembro de 2019, né? E o Brasil como um todo, né, o país como um todo estava passando por uma recuperação mesmo que lenta, né? O Brasil sempre tem um potencial de crescer muito mais do que 1%, mas estava acontecendo um crescimento econômico. E com isso, no último ano, Barretos gerou um saldo de emprego de 1.100 empregos para a nossa cidade. Várias outras cidades também teve esse saldo positivo, né? Com destaque aí para Olímpia, Bebedouro, Guaíra também, que tiveram proporcionalmente ao tamanho da população, né, indicadores um pouco melhor que de Barretos, né? Então, com esse novo contexto, é esperado que o desemprego aumente, né? E vamos ver como que, quando sair os próximos dados, principalmente na área de serviços. Eu tinha dado uma olhada, acho que o G1 colocou ontem, né, porque deu 50 dias de quarentena, e o G1 estava colocando que acho que de 5 empregos, pelo menos um ou está com o contrato suspenso, né, ou houve rescisão. No caso da suspensão, acredito que está entrando no seguro-desemprego. Houve essa possibilidade através de lei, mas existem aqueles que também estão rescindindo. Você tem algum dado com relação ao nosso? Porque a nossa região, ela é nossa grande, o nosso forte mesmo é o agronegócio. Houve alguma divulgação com relação ao agronegócio? Não, não sei o que está acontecendo, mas o Ministério, a Secretaria do Trabalho e da Previdência não está divulgando os dados, né, de emprego. A última informação que nós temos é de dezembro do ano passado, mas em relação especificamente, né, ao agronegócio, Barretos, ele tem 3 grandes culturas, né? Ela tem uma grande cultura de laranja, influenciada pela Cutrale, tem uma grande cultura de cana-de-açúcar, né? Embora Barretos não tenha nenhuma usina de açúcar, várias cidades ao redor, né, tem usinas de sucroalcooleira,
E também borracha, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Indo para Rio Preto tem bastante cultivo de borracha. De maneira geral, o agronegócio é esperado que ele passe melhor por essa crise, né? De maneira geral, depois eu vou entrar especificamente na questão da cana-de-açúcar. Por quê? Porque a taxa de o agronegócio é muito exportador, né? Então a Cultral exporta mais de 70%, a Minerva Foods, né, o frigorífico Minerva exporta também próximo de 65%, 70% de sua produção. E com o aumento, né, da taxa de desvalorização da taxa de câmbio, né, ficou muito atrativo para essas empresas exportarem, né? Mas aí tem um detalhe. O mundo inteiro está em crise. Então, pensar nesse raciocínio de exportar para outro país, né, o país só vai comprar se ele também tiver numa situação melhor. Só que a recuperação vai vir por questão financeira, da desvalorização da taxa de câmbio. Então, essas empresas podem continuar exportando a mesma quantidade, ou até um pouco, né, um menor do volume, mas só que como desvalorizou muito a taxa de câmbio, ela recebe muito mais reais por dólar exportado. Agora, especificamente que eu ia falar, porque essa questão, assim, aqui em Barretos, embora a gente não tenha usina, né, mas muitas pessoas trabalham para as usinas da região, né? Nós temos muitos barretenses que trabalham para as usinas da região, tanto a usina de Guaíra quanto a usina de Olímpia, e essa é algo que nos preocupa muito, além das pessoas que arrendam terra, né, para essas usinas. E considerando agora que a situação do álcool, enfim, que as pessoas não estão se locomovendo e o álcool tem caído, como que o governo preparou alguma coisa? Existe algum subsídio para passar por essa situação? Como que o governo está vendo isso? Olha, o caso específico do setor de cana-de-açúcar é devido à queda do preço de petróleo, né? Então houve, como o maior, depois a gente pode entrar nesse detalhe setorial de quais setores tiveram maiores quedas na economia, né, que foi o setor de serviço, e principalmente hotéis e aviação aérea, que é o grande consumidor de petróleo. Então teve uma queda de preço de petróleo muito grande, teve aí uma questão geopolítica também, né, da Rússia com a OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, e acontece que a gasolina consequentemente, a gasolina caiu muito o preço, né? E a gasolina compete com o álcool. Então, as usinas vão ser obrigadas a reduzir o preço de venda, só que ela consegue reduzir uma quantidade limitada, porque o custo vai continuar o mesmo. Então, se ela reduzir muito, ela passa a ter prejuízo. Essa situação é muito similar do que aconteceu em 2012, 2013, na qual a Petrobras artificialmente fixou um preço da gasolina muito baixo e as usinas de cana-de-açúcar teve prejuízo durante 2, 3 anos, né? Agora, o governo ele tem linhas de crédito para todo o agronegócio, né? Só que esse caso da cana-de-açúcar é um pouco mais complexo. Em relação ao mais complexo porque não se sabe quanto que vai continuar essa briga aí dos produtores de petróleo, né, com a Rússia, e quanto tempo vai demorar esse preço baixo do petróleo, porque ao longo também dos últimos anos também vem caindo o preço, né? Não sabe se é uma coisa também estrutural. Agora, em relação às pessoas que arrendam parte para a cana, o primeiro movimento que talvez as usinas devam fazer é, em vez de produzir álcool, né, começar a produzir mais açúcar, né? É uma questão um pouco mais técnica de engenharia lá, mas é como se virasse a chavinha, não, agora vamos produzir mais açúcar para exportar. Então, uma coisa que reduz o impacto. Mas o que pode acontecer em relação às pessoas que arrendam terra, obviamente depende de qual em que estágio está o contrato deles, né, de cada fazendeiro, de cada pessoa que está arrendando, mas é possível que migre para outra cultura, né? Em agricultura é muito comum ter momentos de ciclos, né? Preço alto, preço baixo. Então, quando o preço está alto de alguma coisa,
muitos agricultores começam a produzir aquele produto. Quando está em baixa, ele para de produzir e começa a produzir o que está em alto. Tá? Então pode ser que comece uma redução da cana-de-açúcar para poder produzir outra cultura. Você falou aí, a gente vê essa realidade, né? Barretos tem uma tendência turística que ainda está caminhando, a questão dos hotéis, que com certeza, por questão da pandemia, estão sofrendo. Com relação aos hotéis, existe aí alguma política pública do governo para essa questão? Porque existiu um programa do governo, né, para aquela questão do autônomo, que é aquela pessoa que é taxista, o Uber, ou mesmo ambulante, daquele benefício de R$ 600. E para os hotéis, existe alguma política que o governo está implementando? Ou para esses outros setores, como, por exemplo, dando exemplo aqui da nossa cidade, pessoas, por exemplo, que mexem com casamento, que mexem com festa, que a previsão é que não ocorra tão cedo. Como que o governo está lidando com essa outra classe, né, desses empresários, desses pequenos empresários que estão sofrendo nessa situação? Tá. Bom, o governo, ele tem 3 grandes pilares de ajuda, né? Tem o pilar das pessoas, né, com foco maior nas pessoas de maiores vulnerabilidade econômicas, que é a questão da ajuda emergencial dos R$ 600, que é focado mais para os microempreendedores individuais, né, para os desempregados, para os trabalhadores informais, o R$ 1.200 para as mulheres que são chefes de família. Né? Então, esse é o primeiro pilar, ajudar a suportar durante esse período de tempo, né, as pessoas mais vulneráveis. O segundo pilar são as empresas. Né? Então, o governo tem algumas linhas de crédito. Né? Então, a primeira linha de crédito para micro e pequenas empresas, né, na verdade até faturamento de 4,8 milhões de reais ano, na qual o governo financia, né, os salários, até 2 salários mínimos dos funcionários, e as empresas, diante de acordo com o funcionário, eles podem suspender o contrato de trabalho até 2 meses. Né? Então tem essa linha de auxílio ao financiamento, auxílio do financiamento das pequenas e médias empresas. Para as grandes empresas, o banco está trabalhando diretamente com os bancos públicos, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e até o BNDES, na qual está injetando dinheiro e assumindo o risco de crédito. Porque um debate interno dentro do nós economistas é tentar identificar se a crise é uma crise de crédito ou uma crise de liquidez. Momentos como esse de crise, na verdade é uma crise, só para deixar mais claro, né? É uma crise de saúde, né, que está afetando indiretamente a economia. Então, nesse momento que uma crise afeta a economia, os bancos privados, eles retraem os créditos, porque é um conceito que nós chamamos de... esqueci o nome aqui agora, mas... não tem problema. Não vai emprestar para quem tem alto risco. Né? Então, os bancos preferem não emprestar ou aumentar muito a taxa de juros, que fica inviável. Então, ocorre um corte de liquidez, né? Pelo medo, pelo risco de crédito que os bancos têm. Então, entra os bancos públicos para cumprir essa função. Né? Na verdade, o conceito é seleção adversa, que nós chamamos. Né? Então, só vai procurar o banco nessa situação quem tem alto risco de crédito. Então, os bancos, sabendo disso, ou não emprestam ou cobram uma taxa de juros até alta. Muito alto, né? Isso. Inclusive, até um colega barretense aqui, que eu vi nas redes sociais, que ele falou que foi renegociar uma dívida que ele tinha, não sei se era automóvel, e aí ele falou que o banco quis cobrar uma taxa de juros maior, né? Então, é justamente isso, porque em momentos de crise, os bancos, ela tem essa sensação de risco de crédito aumentada. E o terceiro pilar, né, esse pilar talvez você esteja mais por dentro, é a questão da ajuda aos estados e municípios. Né, porque, como consequência da crise econômica também, vai haver uma queda muito considerável de arrecadação de impostos nas prefeituras e nos estados. Então, foram aprovados alguns projetos aí para tentar minimizar, né, essa perda de arrecadação.
Nesse ponto, com relação aos municípios, teve um projeto recente aprovado e o município de Barretos vai estar recebendo, ainda não foi sancionado pelo presidente, né, mas já passou pelo Congresso, mais de 13 milhões. E 11 milhões é para gastar da forma que a gente diz livre, né, não está vinculado. 1 milhão e acho que 700 mil é para gastar só no combate ao coronavírus. Exatamente, o governo vem para auxiliar, porque Barretos, por exemplo, o imposto sobre serviços, se nós estamos com um problema exatamente nessa área, né, onde o serviço não está acontecendo devido à pandemia, então o governo vem e auxilia os municípios. Mas a minha preocupação também é com relação às nossas empresas. Por exemplo, o frigorífico. Nós temos frigoríficos aqui que terão dificuldade, né, nessa questão da pandemia para colocar os empregados para trabalharem, considerando que eles trabalham próximos uns dos outros, para fazer o abate, enfim. Nesse caso, eles vão se valer desse crédito que o governo está dando, onde esses contratos são suspensos por 2 meses. Existe alguma programação nesse sentido para prorrogar e daí manter essas pessoas empregadas, que é uma grande preocupação nossa aqui, enquanto barretense, nós temos o frigorífico Minerva emprega uma grande quantidade de pessoas. Tá. Em relação ao frigorífico Minerva, é uma questão tão operacional, né? Da questão mais de saúde, da impossibilidade das pessoas trabalharem próximas uma das outras. Porque, mais uma vez, o Minerva ele se enquadra no agronegócio, ele é um grande exportador e também uma coisa que vai facilitar a retomada se não já facilitou muito. Ele é um exportador de alimento, né? Carne, então é algo que o mundo precisa, e eu já vi alguns dados financeiros ontem do Minerva, e o Minerva teve uma boa recuperação já da crise, né? Porque como ele exporta muito e a taxa de câmbio desvalorizou muito, ele consegue receber muitos reais por dólar, mesmo exportando um pouco menos ou a mesma quantidade, né? Então, eu acredito que em termos financeiros, o Minerva ele não vai sofrer tanto quanto outras empresas nessa pandemia. Mas, obviamente, tem essa questão aí mais operacional de saúde, né, de protocolos de saúde. O Minerva, por ser uma grande empresa, ele tem linhas de crédito muito facilitada em qualquer tipo de banco. Uma outra questão que eu queria estar falando com você é sobre a indústria branca, né? Barretos tem uma vocação para a indústria branca, porque nós temos aí o Hospital de Amor, que é referência, inclusive, mundial, né? Com o ICARD, uma instituição voltada para o lado da robótica, de tecnologia. Nós temos também uma faculdade de medicina, a FATEC, que vai ser implementada em Barretos, é também agora para qualificar os nossos jovens nessa área da saúde. E nós temos aí já um médico, né, que está fazendo um trabalho brilhante. Se tudo der certo, nós vamos estar entrevistando ele também, com relação a... Como que eu vou dizer? Ele tem desenvolvido cadeiras de roda, enfim, ele tem feito um trabalho aí da empresa, com empresa branca, que a gente fala que são produtos, né, para a área de saúde. E eu acredito que essa é uma grande vocação de Barretos. Como que você enxerga essa questão da indústria branca nesse processo de pandemia e pós-pandemia? Olha, a indústria branca, eu confesso que eu tenho um pouco menos de conhecimento, mas eu acredito, Barretos, eu estava vendo alguns dados muito mais para poder entender a questão da pandemia, a parte mais técnica de medicina, né? E eu estou espantado, assim, estou com uma surpresa positiva, né, muito positiva da cidade de Barretos em relação ao sistema de saúde. Então, Barretos é uma cidade privilegiada, é uma cidade pequena, mas com um complexo de saúde muito bons, né? Nessa semana saíram alguns indicadores do IBGE de respiradores por habitante. Barretos está na frente de muitas cidades grandes. Então, Barretos virou um complexo de medicina
né, com o ERCAD, com o Hospital de Amor, com a Faculdade de Medicina, a FATEC agora, né, as UPAs, os 2 AMES. Então, tem um complexo que consegue, muito provavelmente, atrair, né, empresas que possam, né, fornecer materiais para esse complexo e, quem sabe, né, exportar, né? Um grande argumento para poder trazer esse tipo de empresa, Paula, é o momento atual de desvalorização da taxa de câmbio, porque isso torna as empresas mais atrativas para exportação, né? Então, uma empresa que pudesse, ao mesmo tempo, fornecer os produtos para a nossa rede de saúde e também exportar para outras cidades ou mesmo para outro país, né? Os produtos excedentes seria uma boa estratégia nesse momento, né? Quando a gente fala exportação, a gente acha que é só essas empresas grandes, né? A Usina, o Minerva Foods, a Cutrale, mas Barretos, esses dias eu estava olhando alguns indicadores de exportação de Barretos, e o Barretos exporta mel, né? Barretos, eu acho que exporta mel, Barretos exporta implementos agrícolas, eu acho que é a Bombas Andrades, que chama a empresa. Então, Sim. tem algumas empresas que talvez passe. Barretos Barretos tem a capacidade de pegar os subprodutos da pecuária, né, o couro, e fazer um valor agregado para exportar botas e chapéus. Então, talvez seja um caminho também que poderia ser tentado. Sim, é necessário a gente pensar na cidade, realmente de ter um espaço aí para trazermos empresas vocacionadas para essa que a gente chama de indústria branca, por todo esse contexto que Barretos vivencia, inclusive hotéis que são instalados aqui na cidade, pensando nos pacientes, né, que vêm para o Hospital de Amor, e nós temos essa vocação, sim. Para isso, a gente precisava de um distrito industrial vocacionado exclusivamente para a área da saúde, que eu acredito ser bem viável e necessário, e também de investimentos no nosso distrito industrial 2, que infelizmente aí existem empresas que receberam, por exemplo, terrenos e infelizmente não estão conseguindo se instalar porque não tem asfalto na frente, enfim, precisa fazer a infraestrutura necessária, fazer chegar a energia, água, iluminação, enfim, para que essas empresas instalem com qualidade, garantindo a segurança dos seus empregados. Estou vendo uma pergunta aqui, é uma pergunta que eu também ia fazer, quero agradecer o Marcos Quinho, da semana passada estava assistindo a nossa live, hoje também, sempre com perguntas pertinentes. A pergunta é o seguinte, Fernando, existe uma expectativa em relação à recuperação da economia nos próximos anos? Olha, essa crise é uma crise muito peculiar, viu? Porque ela vai ser uma crise de curto prazo. Ela vem devastadora, ela vai fazer um estrago muito grande. Indicadores dessa semana mostram que a previsão de queda do PIB do Brasil é 4,10%, né, pelo Banco Central. Então, isso é uma queda muito grande, mas está em comparação com os mesmos níveis de outros países do mundo, né? É uma crise, na verdade, é uma crise de saúde que se torna uma crise financeira. Por que crise financeira? Porque as empresas, ela vai ter um descasamento de fluxo de caixa, né? Os compromissos delas vão continuar, né, com fornecedores, com salários, né, com parcelas de dívidas, só que o fluxo de entrada deve ter caído drasticamente, e então houve esse descasamento. Então, a princípio, essa crise vai levar um tempo para essas empresas, principalmente a de setores de serviços, né, hotéis, companhia aérea, né, se recuperarem, mas depois, acredito que já no final deste ano já começa uma recuperação mesmo que lenta, né? Vai ser algo, sim, é um choque muito forte, mas dependendo aí das flexibilizações que vão ocorrer ao longo do tempo, só existe o debate aí de como e quando, né? A economia vai voltar, né? Não é uma coisa estrutural, foi algo excepcional, né? Algo que não tem como prever, e todos os países estão sendo afetados.
Tem uma pergunta aqui também. Barretos tem importância estratégica para a recuperação da economia de cidades menores na região pós-pandemia? Porque nós temos cidades aqui na região, na verdade, Barretos é a sede, né, da região, nós somos 19 cidades, nós temos cidades menores como Olímpia, Colina, Guaíra. Então, a pessoa está perguntando se Barretos tem uma importância estratégica na recuperação da economia, assim, importante no sentido de influenciar cidades menores da região, como Jaborandi. Olha, com certeza, viu? Barretos, ele, por ser uma cidade referência, a sede administrativa da região de 19 cidades, ela serve de como ponto focal tanto da área de saúde, né? A maioria das pessoas dessas cidades são consultadas na nossa Santa Casa, mas também na retomada da economia em alguns setores, porque em alguns setores, Paula, essas próprias cidades, por menores do que sejam, têm grandes empresas, como Colina, por exemplo. Colina tem a Cultral e tem a usina, né, de Guarani, Terreoras, né? Colômbia também tem usina. Guaíra tem 3 usinas de cana-de-açúcar. Então, a Guaíra tem uma arrecadação de ICMS muito forte. Tá? Então, acho que Barretos e as outras cidades, simultaneamente, uma vai ajudar a outra. Fernando, o impacto, né, para essas pessoas mais humildes, enfim, nós estamos vivenciando também. O governo colocou, né, esse benefício de R$ 600, mas em alguns casos deixa de atender determinadas categorias que têm reclamado, enfim, pedido a ampliação desse benefício de R$ 600. A gente tem percebido que vai vir verba específica para assistência social. A questão da criminalidade provavelmente deve aumentar. Por quê? Porque a pessoa não vai ficar sem nada, sem condições de se sustentar. Você consegue imaginar como isso pode ser pensado em termos de governo? O que o governo pode fazer, além desse benefício? Que outras medidas podem ser adotadas? Isso eu estou falando a nível de governo federal. Esse tipo de crise, Paula, as cidades e os estados dependem muito do governo federal, porque é o único ente do governo que pode, né, se endividar e criar moeda, e emitir moeda. Então, nesse tipo de crise, o papel do governo federal é fundamental no auxílio das pessoas, das empresas e das cidades e dos estados, né? Bom, o que eu havia entendido é que o auxílio emergencial cobriria todos os trabalhadores os que ficassem desempregados teriam seguro-desemprego, os que são informais teriam essa cobertura, né? É claro que está tendo alguns problemas operacionais, né? Então a pessoa vai na agência e não consegue retirar o dinheiro, ou é negado por algum motivo de documentos. Então é uma questão mais operacional. Mas o governo ele está na direção correta, né? Agora, eu falo direção porque nunca se sabe se vai precisar aumentar a quantidade de recursos com o tempo, porque isso vai depender da quarentena e também da pandemia, né? A questão pandemia e quarentena. Então, a direção está correta em auxiliar esses 3 pilares, mas a quantidade, né, pode ser que precise mais ao longo do tempo. Né? E as questões operacionais estão pegando um pouco, porque está demorando as pessoas resgatarem o dinheiro e assim por diante. Fernando, eu queria te agradecer muito, dizer que é importante essa conversa com pessoas igual você, que tem vasto conhecimento na área, tem se mantido sempre atualizado. Queria que você ficasse livre aí para falar alguma coisa que você entende que é necessária ser adotada, enfim, pelos empresários ou mesmo pela população nesse momento, pensando no sentido econômico, né? Que nós estamos passando por uma crise, além de uma crise de saúde, uma crise econômica. Certo. Acho que cada um sabe no calo que o lugar que dói mais, né? Então,
poucas pessoas, acho que a vasta maioria das pessoas estão perdendo com essa crise, né? Porque eu ia falar quase todo mundo, porque hoje eu vi que os supermercados estão aumentando a venda, né? E drogarias também. Então, quem está vendendo álcool gel, dono de farmácia e supermercado, talvez esteja numa situação melhor. Mas todo o resto perdeu alguma coisa, né? Então, perdeu seu faturamento, vai precisar suspender o trabalho. Nesse momento, a mensagem que eu queria passar mais é uma questão mais de que as pessoas que tomassem a decisão deveriam tomar uma decisão um pouco mais técnica, né, em relação à abertura de flexibilizar um pouco mais a economia, deveria se fundamentar. Hoje, por exemplo, uma ideia que eu queria deixar aqui, hoje eu vi no jornal que Barretos vai receber 2.700 testes, né? 2.700 testes para fazer a testagem de coronavírus. Uma ideia que Nova York implementou e São Paulo estava implementando, né, em parceria com a USP, a Faculdade de Medicina da Unifesp e o Grupo Fleury, é fazer uma amostragem na cidade, né, fazer uma pesquisa aleatoriamente na cidade, escolhe aleatoriamente casas na cidade, para saber o quanto que já avançou a epidemia, né, na cidade de Barretos. Né? É como se fosse o mesmo princípio de uma pesquisa eleitoral. Para você saber qual candidato está na frente, você não precisa pesquisar todo mundo. Você pesquisa só uma amostra, né, uma parcela da população, e essa parcela da população vai inferir sobre toda a população da cidade. Né? Em São Paulo vai ser pesquisado 500 domicílios, então provavelmente Barretos precisa de uma pesquisa muito menor do que isso. Então com isso a gente vai ter uma certeza maior. Saber a realidade melhor da cidade para poder adotar as medidas mais adequadas, né? Não ficar adotando só o que estabelece o Estado sem poder verificar a nossa situação local, como nós estamos tratando a questão. Porque a decisão está muito no escuro, né? Então, quando você toma uma decisão no escuro, você pode tomar uma decisão muito equivocada. Então, eu sei que no Hospital de Amor tem excelentes pesquisadores lá que poderia assumir esse trabalho, né? Talvez. Nós temos a felicidade de ter um Hospital de Amor. Quem não sabe, tem um aspecto de pesquisa muito sério realizado ali no hospital, com pessoas até da Europa que fazem essa pesquisa. Sim. Então, Barretos tem essa felicidade de ter assim, profissionais de alto nível, capazes de fazer uma pesquisa, porque tudo que é baseado em dados, em fatos, né, a gente consegue fundamentar e aí entender, não fica naquele achismo. O achismo é muito ruim. O achismo, a gente tem que ter dados para dizer, olha, tecnicamente eu entendo que essa é a melhor medida. E eu até tinha feito um requerimento falando essa questão dos testes, onde a gente lê, sobre tudo que a gente lê, os países que conseguiram avançar na questão da pandemia, fizeram um teste, né? Tinham aí disponibilizado para a população o teste. Então é importantíssimo, tendo chegado isso, que a gente adote, sim, a tua sugestão é bem pertinente, quando a gente vê a Alemanha, né, que está passando aí por essa questão da pandemia de uma forma mais, que possa te dizer, um pouco mais tranquila, né, comparada aos outros países, adotou-se sim essa questão do teste. Então fica aí essa colocação que eu acredito ser bem pertinente. Vou te fazer mais algumas perguntas que está chegando, porque o tema realmente é de interesse aí de toda a nossa população. O Marcos Quinho está perguntando aqui, o governo emitir moeda é uma medida viável neste momento? Olha, nesse momento de crise excepcional, né, a maioria dos economistas converge para a mesma opinião. Então, nesse momento, o governo federal ele tem que suportar principalmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, e tem que abrir o cofre, tem que gastar. Né? Agora, foi uma ótima pergunta, porque a gente só conta metade da história. Né? Nós, como economistas, somos obrigados a contar a história completa. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Né? O mundo ideal é que, nos últimos 30 anos,
o Brasil tivesse adotado medidas que fizer boas escolhas, né, que melhorassem os nossos hospitais, as escolas, melhorasse a saúde, fizesse as reformas que estão sendo discutidas nos últimos anos. Eu estou fazendo uma releitura de história econômica, todas essas reformas que estão sendo discutidas nesse momento, estava sendo discutido no governo Collor, entendeu? Se fizesse feito lá atrás, o Brasil estaria muito mais preparado para enfrentar crises como essa, que vão acontecer, de tempos em tempos acontece, né? Agora, uma vez que não existe o mundo ideal, né, basicamente o governo ele vai adotar duas estratégias, uma ou outra ou as duas. Ou se endividar, que eu acho que é o mais provável e o menos pior, ou criar moeda que você, num primeiro momento, você estimula a economia, mas como a oferta de serviços, né, está restrita, não tem uma demanda robusta de consumo, isso pode gerar inflação e pior, né? Esse dinheiro, uma hora, vai ser canalizado para os bancos, para o mercado financeiro e vai ficar na mão das pessoas mais ricas. E uma estatísticas que eu vi essa semana é que grande parte da desvalorização que está acontecendo no país é de próprios brasileiros que estão remetendo dinheiro para o exterior, né? Porque é muito comum as pessoas pensar que é os investidores estrangeiros que estão saindo do país, que é verdade também, mas grande parte são próprios brasileiros que estão deixando o dinheiro no que a gente chama de... O próprio brasileiro não está acreditando isso, e está prejudicando o próprio país. Que a gente chama de fuga para a qualidade. Então, é mais provável que o Brasil vai se endividar, né? Então, essa é a parte ruim, né? Que é a parte que os economistas se tornam os chatos, né? Então, passado o momento agora, a prioridade é acabar com a pandemia, suportar todas as questões de saúde pública. No segundo momento, quando passar esse olho do furacão, estamos exatamente no olho do furacão, né? Aí o Brasil vai ter que voltar a fazer os ajustes fiscais, né? Eu vou te fazer a última pergunta aqui do Júlio. Qual a herança a crise do Covid vai deixar para os próximos prefeitos eleitos e o tamanho? Tipo, quanto que essa crise vai afetar o próximo mandato dos prefeitos, enfim? Olha, Paula, esse ano, uma coisa que eu vou te dar uns dados aqui. A sensibilidade, a elasticidade deixa eu falar em outros termos, é um termo muito técnico de economia, mas uma pequena variação do PIB do país, ele causa uma grande variação na arrecadação do município. Muito grande. É extremamente sensível. Vou te dar alguns dados. Do ano passado, de 2018 para 2019, a receita municipal líquida, né, descontados as deduções do Fundeb, né, cresceu 18%. Né? Isso porque a economia... 2018 para 2019. Isso porque a economia cresceu 1%. Então, um crescimento de 1% na economia fez com que a receita municipal crescesse 18%. Agora, estamos estimando, né, o Banco Central está estimando que a economia do Brasil vai cair 4%. Então, nesse primeiro ano de mandato, vai ter uma queda substancial de receita, né? Sobretudo, né, de ICMS, porque é justamente o setor que está sendo mais impactado, né, pela pandemia. Então, esse vai ser o grande problema. O ideal é que nessa gestão atual separasse, né, os orçamentos, né, fizesse que nem o Congresso Nacional, fazer o orçamento de guerra paralelo ao orçamento normal, e já no orçamento normal já tentar reduzir os gastos, porque nesse próprio ano já vai ser possível você verificar a queda drástica de arrecadação, né? E aí o próximo ano, né, os novos prefeitos vão ter que pedir ajuda para o Tesouro Nacional para renegociar dívidas, né? E está um momento bom para renegociar dívida, porque a taxa de juros está bem mais baixa.
e pedir ajuda também para o BNDES para fazer projetos relevantes na quais a prefeitura não tenha dinheiro para poder fazer. Exatamente, assim, existe uma distorção, né? As pessoas vivem no município, é aqui que tudo acontece, mas infelizmente, né, o tributo, em sua grande maioria, quem recebe o maior número de, vamos dizer assim, em termos tributários é a União, depois o Estado e por último o município, embora tudo aconteça dentro do município. Isso próprio Rui Barbosa falava há anos atrás, há muito tempo atrás, essa distorção que existe dentro do Brasil, onde as pessoas vivem no município e, infelizmente, quem é a prima rica de toda essa história é a União, depois o Estado e, por último, o município. E quando se afeta o ICMS do Estado, automaticamente se afeta o município, porque existem os repasses, né? O município recebe repasse desse ICMS. Então, a situação realmente requer muita atenção, comprometimento, porque a nossa cidade já se encontra bem endividada, né? Nós temos problemas sérios aí de endividamento. A dívida ativa tem crescido ao longo dos anos. Então, como no debate interno dos economistas, né, se é crise de liquidez ou crise de crédito, provavelmente a dívida ativa vai crescer mais ainda por inadimplência, né? Então, pode ter também esse problema. Mas, Fernanda, eu queria te agradecer, tema muito atual, você, como sempre, brilhante, fez as colocações adequadas, mostrando aí toda a sua capacidade. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai deixar essa live no nosso story, depois a gente vai estar publicando ela tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook. Muito obrigada, Fernando, pela sua disponibilidade de tempo, por contribuir aí para que a população tenha uma maior compreensão desse problema. Muito obrigado pelo convite, Paula, e sempre que precisar estou aqui à disposição. Grande abraço. Obrigada, Fernando. Um abraço.